E, ouvindo os príncipes de Judá estas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor, e se assentaram à entrada da porta nova do Senhor. Então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo: Este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos ouvidos. E falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: O Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus. E arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Profeta Jeremias, capítulo 26, do versículo 10 ao 13. É o desafio memória bíblica desta segunda, 23 de junho de 2025, na campanha por justiça. Mais uma vez eu lhe peço encarecidamente, ore por justiça. Peça a vontade de Deus em cada atitude no seu dia a dia para fazer justiça em todo o instante, nas mínimas coisas até as grandiosas. Fique tranquilo que o desafio memória bíblica não é de todo este trecho. É apenas do versículo 13. Vamos ler mais uma vez para nos ajudar a memorizar. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Fechamos a Bíblia e vamos ver se conseguimos memorizar. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Jeremias 26, 13. Temos a anotação de fé hoje, apesar de não ser exatamente do versículo 13, nem do 10 ao 13, e sim do versículo 8. Mas o bispo Edir Macedo aqui dá um contexto geral que cobre o que acabamos de ler, você vai entender comigo. Vamos lá. Diz assim o bispo Edir Macedo sobre esta passagem. As palavras da profecia eram duras e colocavam a vida de Jeremias em risco. Até mesmo o povo se aliou aos religiosos para rejeitar e hostilizar o profeta. Mas ele foi corajoso e obedeceu ao que Deus lhe ordenou. Os falsos profetas eram reputados por bons e fiéis, enquanto o verdadeiro servo era ameaçado de morte. Agora, preste atenção neste trecho que o bispo Edir Macedo escreve. Essa inversão de papéis e de valores continua hoje. É o bispo Edir Macedo dizendo isso. Para silenciar a voz de quem fala por intermédio do Altíssimo, o diabo suscita perseguições, animosidades e calúnias. Isso também aconteceu com o Senhor Jesus, que chegou a ser chamado, veja só, de o príncipe dos demônios. Falaram isso do nosso Senhor Jesus Cristo. Está em Mateus 12, 24. O bispo coloca aqui entre parênteses a referência. E finaliza. Enquanto os religiosos impostores eram reputados por homens piedosos. Meu Deus. Agora você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com maçonaria na justiça. Vou explicar. Preciso contar a história do começo, vou tentar ser o mais rápido possível. No meu início de carreira, trabalhei numa rádio, em que os donos
parecem pertencer à maçonaria. É sempre difícil falar de maçonaria porque é tudo em segredo. Você nunca sabe quem é o maçom que está ao seu lado. Se você trabalha com um, se na sua igreja tem um, veja só, se o seu pastor pode ser um maçom, é uma loucura. Então imagine se um juiz é maçom, por exemplo, porque existe um código entre eles. É uma fraternidade. Então, na verdade, aqui meu comentário não é só sobre a maçonaria, mas sim a todo tipo de corporativismo. Isso é terrível. Isso existe até sem formalizar, não precisa ser algo formalizado. Pegue, por exemplo, uma sala de aula. Muitas vezes ali está um aluno sofrendo e muitos se aliam aos ruinzinhos, porque são mais populares ou qualquer coisa, ou tem poder, tem mais dinheiro, enfim, qualquer razão. E aí condenam o que está certo por conta disso. Isso é uma espécie de corporativismo, é o início, né? Já na infância se vive isso. E aí se perdura por toda a nossa vida se a gente permitir, é claro. Fica a seu critério, por isso essa palavra aqui hoje. Então, voltando, uma emissora que eu trabalhei, conduzida por 2 maçons, tiveram como primeiro funcionário dessa rádio um importante maçom, um importante locutor, que até ajudou a fundar junto com outros, uma importante associação de locutores, também maçom, e penso eu que são vários maçons, porque tem um outro lá que eu tenho certeza que é maçom, porque aí sim veio conversar comigo, falar dos pilares do templo, etc. Só que ele se esqueceu de que eu sabia sobre ele, que uma produtora de áudio, uma produtora, na verdade, de vídeo, havia o entregado para mim. Ele chegou numa produtora de vídeo falando contra mim, inventando calúnias. É aí que entra a questão da maçonaria. A maçonaria faz isso por quê? Por que inventa essa calúnia? Você na sua cidade, principalmente quem está no interior, já deve ter ouvido, olha, a farmácia fechou por causa dos maçons, a padaria fechou por causa dos maçons. Por quê? Porque aquele comerciante não fazia parte e talvez estivesse atrapalhando o bom andamento dos negócios de outro. Então eles se juntam e fecham aquele negócio que está atrapalhando. É claro que eles vão negar isso. Eu mesmo já falei com o presidente nacional e ele negou, apesar de eu dar os fatos a ele que ocorreram. Voltando então aos rádios, ao rádio, melhor dizendo. Nesta rádio, que eu estava dizendo, desses 2 herdeiros maçons, né, que eles herdaram essa rádio, uma das poucas empresas que estava sobrevivendo naquela época, eles estavam perdendo todas. Mas houve um problema de atraso de salários. Eu não era o único, eu tinha 6 meses de salários atrasados. Tinha uma faxineira, por exemplo, que tinha 2 anos sem receber o 13º, férias, coisa desse tipo. E o sindicato nos procurou para saber se estava tudo bem. E nós dissemos, não, eu estou assim, fulano está assado, tal. Então todos tinham atrasos. O sindicato propôs uma greve. Nós aceitamos. Eu era um dos poucos que tinha veículo naquela época e conduzi as pessoas, dei carona às pessoas para o sindicato. Esses irmãos entenderam então que eu era o principal fator ali. E também por ser locutor, ajudei no carro de som do sindicato. Então tudo isso, e aliás foi uma greve incrível, porque foi junto com os dubladores, né? Estamos falando aí de 1996, se eu não me engano. Teve panfleto, teve ticket restaurante para a gente almoçar, enfim, foi algo bem organizado pelo Sindicato dos Radialistas. E foi um sucesso. Pouco tempo, nós estávamos já com salários em dia. E continuei trabalhando na rádio sob outra administração, porque daí ela foi alugada. E para um evangélico, um evangelista. Bom, neste dia eu fui ameaçado de que eu não trabalharia mais em lugar nenhum como locutor. Foi a promessa do coordenador. Esse coordenador, infelizmente, veio a falecer de câncer pouco tempo depois. Mas o que eu quero dizer aqui é, se a maçonaria é assim, imagine se tem um juiz maçom. Ele vai ser isento? É essa a grande questão. Yahvé, Tsidekno, nos abençoe ainda mais. Uma boa semana e até o próximo desafio Memória Bíblica.